Em 1831, a escritora inglesa Mary Shelley definiu que para ela seria uma história de terror. Para ela seria uma história capaz de falar aos misteriosos temores de nossa natureza e de despertar um horror arrepiante. Uma história que fizesse o leitor ter medo de olhar à sua volta, que congelasse seu sangue nas veias e lhe acelerasse as batidas do coração. Somente com esse trecho já dá para ter uma ideia de como Mary Shelley foi capaz, ainda muito jovem, com 19 anos, se não me engano, de escrever nada mais nada menos que o livro Frankenstein, um dos romances mais famosos e influentes de todos os tempos. Mary Shelley, Percy Shelley, seu marido, e Claire, a sua irmã, viajavam pelo continente europeu. Eles pararam em Genebra, na Suíça, onde ficaram na companhia do famoso poeta Lord Byron. Levando em consideração que Claire e Byron se tornaram amantes, Mary Shelley e seu marido optaram por ficar um pouco mais de tempo na cidade. Então todos eles, os dois casais e também um amigo, um médico do Lord Byron, todos eles ficaram hospedados numa mansão que ficava à beira do lago. Foi a partir daí que aconteceram duas situações fundamentais para o surgimento do livro Frankenstein. A primeira situação foi que, certo dia, Lord Byron propôs para todo mundo que estava ali que todos escrevessem uma história de terror, já que era um gênero que estava na moda na época. E todo mundo concordou com a ideia. A segunda situação veio das conversas entre o Byron e o Percy Shelley. Os dois gostavam muito de discutir, de conversar sobre o princípio da vida. E a Mary Shelley gostava muito de escutar essas conversas. Ou seja, tanto as conversas entre o Byron e o Percy Shelley, quanto a proposta do Byron de todo mundo escrever uma história de terror, foram, de certo modo, a base para que o livro Frankenstein viesse ao mundo. É engraçado, né, que o que seria apenas uma brincadeira, para Mary Shelley se tornou coisa séria, sabe? Ela se empenhou em transformar a sua história num romance, e em 1818 o livro Frankenstein foi publicado. Só que no caso ele foi publicado como anônimo, né? Não tinha o nome dela na publicação. O interessante é que ninguém deduziu que tinha sido ela a escritora da obra. Pensaram que tinha sido seu pai, que já era um famoso intelectual, pensaram que tinha sido seu marido, mas ninguém tinha pensado que o livro tivesse sido escrito pela Mary Shelley. Mesmo com essa situação, o livro ele foi um sucesso de público. Mesmo tendo um desprezo por parte de alguns críticos mais chatos, o livro ele foi muito elogiado, teve muita crítica positiva, inclusive de alguns autores famosos, como o próprio Lord Byron e também o Sir Walter Scott, que é o autor do livro Ivanhoé. Mas agora vamos falar do livro, né? Bom, antes de qualquer coisa, você provavelmente já viu ou já ouviu falar daquelas bonecas típicas, né, produzidas na Rússia, conhecidas como matrioshka. São aquelas bonecas, né, que têm outras versões menores na parte interna. Então, a estrutura do livro Frankenstein é muito parecida com a lógica dessas bonecas. É como se fosse uma história dentro de uma história dentro de outra história. Bom, tudo se inicia com a narrativa do Capitão Walton, que é um aventureiro que está tentando chegar ao Polo Norte com a sua tripulação. Toda a história do livro Frankenstein é contada através de cartas que ele envia para sua irmã. Bom, esse Capitão Walton, ele resgata, no meio do nada, numa placa de gelo, um homem que estava ali praticamente esperando a morte, sabe? Esse homem era o Victor Frankenstein, o Dr. Frankenstein. O Walton e o doutor, eles se tornam amigos, ao ponto do Frankenstein contar tudo o que aconteceu com ele para o capitão. A partir desse momento, entramos na história dentro da história, porque o Walton conta para sua irmã, através das cartas, o que ocorreu com o Frankenstein. Pensando agora na história do Victor Frankenstein, é como se no início tudo desse certo, tudo fosse uma maravilha. Só que por conta de algumas escolhas erradas e de alguns acontecimentos muito problemáticos, a sua vida se torna um verdadeiro caos. O Victor era de Genebra e vinha de uma família aristocrata. As suas principais companhias eram basicamente o seu pai, o seu amigo, né, o seu melhor amigo, Henry Clerval, e a sua irmã adotiva, que eles também chamam de prima, né, que é a Elizabeth. Já o próprio Frankenstein se interessava muito, desde a infância, por alquimia, e já tinha lido várias coisas sobre o assunto. Após a morte da sua mãe, ele se muda para a Alemanha e lá passa a estudar ciências naturais na universidade. Fixado com a ideia de descobrir a origem da vida, ele passa a estudar como louco, sabe? E tenta dar vida
a um novo ser, no caso um novo ser humano, e se empenha nessa tarefa por muito tempo. Depois de anos estudando, ele consegue finalmente, num determinado momento, dar vida ao que no livro o tempo todo é chamado de criação ou criatura. Só que o aspecto dessa criatura, quando viva, causa tanto nojo, tanto desprezo no cientista, que ele foge, sabe? Ele abandona tudo, sai correndo, foge de lá e deixa aquela criação dele à própria sorte. Um bom tempo depois, o Victor ele recebe uma carta avisando que o irmão mais novo dele, o William, tinha sido assassinado. A Justine, que era a empregada e a pessoa que cuidava dessa criança, ela foi acusada de ser assassina e foi posteriormente executada. Só que para o Victor não foi a Justine a responsável pela morte do seu irmão, mas sim a criatura, que tinha sido movida por pura maldade, sabe? Pouco tempo depois da morte do seu irmão, o criador, Victor Frankenstein, e a criatura se encontram. Após muita insistência, a criatura ela consegue contar para o Victor tudo o que aconteceu com ela após o abandono. No caso, ela fala tanto sobre como ela aprendeu a se comunicar, quanto sobre como os homens têm desprezo por ela. Essa seria a terceira história do livro. O desejo dele é que o Victor gere vida numa versão feminina, que aí poderia servir de companhia para ele, já que os humanos desprezavam ele o tempo todo. A partir daí temos a indecisão do Victor se ele cria ou não cria esse ser, e também temos o desenrolar da história, que é um tanto quanto trágico para esse cientista. É legal perceber algumas coisas. Um primeiro ponto interessante é que esse livro aqui, o Frankenstein, ele tem muitas implicações religiosas, sabe? Que basta um olhar um pouquinho mais atento para perceber. Por exemplo, o livro ele trabalha o fato do homem brincar de Deus, tentando construir o seu próprio Adão. Só que como o homem é imperfeito, logo a sua criatura também vai ser. Essa obra aqui ela também trata muito a questão do preconceito e da dificuldade de aceitar o outro. De certo modo, a Mary Shelley mostra como na sua época, e também hoje, né, a aparência ela é prioritária e muitas vezes ela está acima das emoções e dos sentimentos. Outro aspecto curioso que a Mary Shelley abre margem para a discussão é de se nossa personalidade vem conosco desde o início ou se somos frutos do meio. Ela faz pensar se o homem é naturalmente bom, mas pode ficar mal, ou se, independente de qualquer coisa, a maldade já está dentro dele. Já a biografia da própria Mary Shelley reflete bastante no livro Frankenstein. Um ponto interessante vem do fato de que o livro ele trabalha muito o tema da vida, né? O tema do nascimento e da morte. Isso provavelmente tem influência por conta dos problemas que Mary Shelley teve com relação aos seus filhos. A Mary Shelley teve 4 filhos, sendo que 3 morreram precocemente. Ela até fala no seu diário de um sonho que teve em que o seu bebê volta à vida após ela esfregar o corpo dele junto ao fogo. Já o protagonista do livro, Victor Frankenstein, ele é claramente inspirado no marido da Mary Shelley. Ele era fascinado por ciência. E na juventude ele chegou até a montar um mini laboratório para fazer experiências, sabe? Além de que também tinha muito interesse em ler sobre magia, sobre bruxaria, sobre eletricidade. Eu gostaria de ter falado mais da biografia da Mary Shelley aqui nesse vídeo. Só que isso ia gastar muito tempo. Então eu vou deixar isso daí para um vídeo futuro, né? Eu acho que a vida dela foi muito interessante. Ela foi uma pessoa muito revolucionária que inovou muito, sabe? Só para pensar. A Inglaterra do século XVIII, XIX principalmente, ela era muito estruturada com base na aparência. O homem da alta sociedade, ele deveria trazer uma imagem de bem apessoado, de culto. Já a mulher, ela deveria ser um símbolo de pureza, sabe? Quase santificada, além de ter que ser muito submissa. Agora imagina que uma jovem de 19 anos escreveu um romance gótico de terror que fala sobre morte, que é extremamente complexo e bem estruturado e que se tornou um dos livros mais conhecidos já escritos. A vida da Mary Shelley, sem dúvida, merece um pouco mais da nossa atenção, né? E é curioso, né? Ao longo do tempo, a criatura meio que ficou por cima, meio que escondeu o seu criador, o Victor Frankenstein. Tanto que, por alguma loucura do imaginário popular, algum mistério, muita gente ainda pensa que Frankenstein não é um cientista, mas sim um monstro. Eu acho que isso também acontece com a própria Mary Shelley com relação à sua produção, sabe? Lembramos muito do seu livro, todo mundo já ouviu falar de Frankenstein. Só que pouca gente conhece ou dá valor a quem escreveu essa importante obra. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal,
Faz um comentário falando se você já leu esse livro, se você quer ler. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!